Vamos lá, pessoal. Outro, talvez eu chamo de equívoco. João Batista foi o último profeta? Que muita gente fala, leia, os profetas foram até João. João Batista foi o último profeta. Gente, isso daí não tem a menor lógica. Por quê? Porque você vê uma continuação de profetas, inclusive os próprios apóstolos falam, né, que graças ao sacrifício de Jesus ali, o derramamento do Espírito Santo, na comunidade cristã tem profetas. Então, assim, como que João o Batista ele é o último? E a visão de João no Apocalipse era o quê? O que foi aquilo ali? Não foi uma visão profética? Lógico que foi, gente. Então, eu creio que muitas pessoas isolam esse versículo também por causa da questão de tradução. Vamos lá. João Batista foi o último profeta? Lucas 16,16 diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem forceja por entrar nele. Aí muita gente fala, tá na Bíblia, tá ali, ó, Lucas 16,16. Tá bom. Primeiro ponto, traduções. O texto em grego não tem esse termo aqui, vigoraram ou duraram. O texto grego está assim: a lei e os profetas até João. Desde então o reino de Deus é anunciado. Ok, só que isso aqui não resolve o problema. Até João o quê? Qual é o assunto que está sendo colocado em pauta? O que foi até João? João era considerado o quê? Ele foi considerado o quê? O Elias, né? E segundo o judaísmo ali, daquela época, ele era o que ia prefigurar o Messias. Então, a lei e os profetas até João, que era considerado, né, o prefigurador do Messias, eles anunciaram. Então, a partir de João ali já começa a vir a revelação do Messias. O Messias já estava presente. É isso que o contexto está falando. E eu vou provar isso para vocês lendo Mateus 11. Mateus 11 diz assim, verso 9. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro. Para quem não sabe, isso daqui está no livro de Malaquias, tá? Que há de preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, a lei e os profetas até João, o quê? Profetizaram até João. Por quê? Porque depois de João vem o Messias. Não está falando que a lei e os profetas acabaram. E sim que a lei e os profetas ficaram profetizando, falando do Messias até a aparição de João, porque João é o último. Depois de João aparece o Messias, mas isso não anula a lei e os profetas. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Eu sei que se a gente pegar o livro de Malaquias ali, o Malaquias 3.1 não está falando de Elias. O que vai falar de Elias é Malaquias 4.5. Quando você lê o contexto de Malaquias, ali dá a entender que é o próprio Elias, tá? Eu vou mostrar essas questões também. Ó, essa daqui é a tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: a lei e os profetas até João. Ou seja, o termo duraram ou vigoraram não está no grego. Isso daí foi alguma coisa de copista, tá? E é só para a gente ler o verso 17, pessoal, para vocês verem que não tem a mínima lógica. Jesus está afirmando que a lei e os profetas se encerram em João, depois de João não tem mais lei e profeta. É o próprio verso 17. Olha o verso 17. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ora, se ele está falando que céus e terras é mais fácil passar do que cair um tio da lei, como é que a lei e os profetas se encerram até João? Vocês veem que não tem lógica? Tá vendo a diferença que faz uma leitura contextual? Tem gente que isola um versículo e monta uma doutrina em cima, gente. É um absurdo. Quando Lucas 16,16 diz que a lei e os profetas até João, ele fala o quê? De profetizaram até João. Profetizaram o quê? A vinda do Messias. Não quer dizer que encerrou a lei e profetas. Vocês entenderam? Basta ter a decência de ler a continuação do texto e saberemos que, se essa pseudo-teoria fosse verdade, não faria o menor sentido o versículo seguinte, que é o verso 17,
né? Pois se os profetas fossem até João, a lei também seria até João. E o que vemos é Jesus falando que é mais fácil passar os céus e terra do que passar um tio da lei. Até quem defende o preterismo, essa graça barata que as pessoas ensinam, eles pregam que é ali que teve que ter a destruição do templo em 70 para entrar a nova aliança. Então até o preterismo desconsideraria isso, né? Então João, o Batista, ele é o último. Então João é o mais importante. Veio João, ali os profetas se encerram. Não. Ali está contextualizando de Jesus, do Messias. Que a lei e os profetas profetizaram de Messias até João, porque ele é o precursor. Então depois dele apareceria o Messias. É isso que o escritor do Novo Testamento está ensinando, tá? Opiniões dos primeiros cristãos. O que João Crisóstomo diz sobre isso? Até João, diz ele, profetizaram porque, tendo chegado aquele que era profetizado, já não havia necessidade de profecia acerca dele. Jerônimo, a lei e os profetas até João, porque depois que veio aquele a quem anunciavam, cessou a profecia. Mas que profecia que cessou? A profecia referente ao Messias, de que ele viria. Jerônimo, a lei e os profetas até João, porque depois que veio aquele a quem anunciavam, cessou a profecia. Teofilacto, da Bulgária, diz assim, até João proclamavam de antemão, desde então Cristo estava presente. É esse o sentido, que a lei e os profetas até João profetizaram do Messias, e João foi o último, porque ele encontrou o Messias ali, ele é o precursor, segundo a teologia do Novo Testamento. Agora vamos ouvir as opiniões judaicas sobre esse assunto.